E aí, pessoal, vamos a mais uma parte da entrevista de Alex Ruffo na Linhagem Cast com André e Gabriel Alba sobre a vida e carreira do Ayrton Senna. O Alex fala da gentileza do Senna com ele e da vez que ele bateu em Mônaco e foi para casa a pé, mas a empregada não deixou ele entrar na sua própria casa porque ela tinha ordens de não deixar ninguém entrar até a corrida terminar. E não fique de fora, se inscreva no canal, dê aquela curtida, compartilhe com os amigos e deixe aquele comentário esperto. Vamos ver o vídeo? Tenho que agradecê-lo. Eu estava naquele ano em Silverstone, do lado do cockpit dele, do lado do carro, antes de ele sair para a classificação. E na época, tinha uma tela da Longines ou Olivetti, que eram os tempos. E esse cara ficava olhando. Hoje o cara vem com tablet, tem tudo, né? Mas ele tinha que olhar em Silverstone, era como se fosse até uma porta de garagem. Dentro do box, ele tinha que olhar para cima para ver os tempos da classificação, para ver como estava o próximo, como estava o Berg, como estava... E para conseguir fazer isso, o piloto faz isso, ele empurra o capacete para cima, porque se ele levantar a cabeça, ele, né, ele vai olhar o teto do capacete. Então, ele tinha que empurrar o capacete para cima. E eu do lado aqui comecei a fazer essa foto. Na época, o Ayrton já falava que tinha uma ligação muito grande com Deus. E a foto de lado é uma foto praticamente como se ele estivesse rezando. Legal. Ele olhando, ele com a cabeça erguida e olhando para o alto. E eu fiquei ali fazendo essa foto. O piloto, na época, sempre que ele pedia para ligar o motor, ele levantava o braço e fazia assim. O braço direito ou esquerdo e fazia assim. Um pouco antes de ele sair, veio um mecânico, a gente usava um jaleco, né? Um colete de fotógrafo com puta de um número atrás, para você fizer uma merda na pista, a câmera te pega e você é punido. Vem um mecânico e me puxa quase pelo colarinho, aqui por trás, Alba, me arrancando aquele lugar. Eu tava quietinho, do lado de uma coluna, mas 2 palmos da cabeça do Ayrton fotografando. O cara vem me puxar, o Ayrton faz assim com a mão direita, tipo, deixa ele aí. Não, mas olhando pra cá, pro tempo, e faz assim. Cara, eu me senti Deus. O filho de Deus, né? O primogênito de Deus. Continuei, eu nem respirava para não atrapalhar. Continuei fotografando. O Ayrton saiu para a classificação. Eu poderia ter ido embora. Já fazer. Não, eu fiquei ali, aí foi para provocar o mecânico. Tipo, agora eu vou ficar. E fiquei o tempo inteiro ali esperando o Ayrton voltar. Ainda fiz ele voltando. Estava fotografando para a revista italiana Autosprint. No jantar, eu agradeci ele. Falei, Ayrton, pô, aconteceu uma coisa, tal, não sei se você lembra, em Silverstone, claro que você não vai lembrar. O cara me arrancou, tal. Ele falou, não, você não tem que agradecer a mim. Você tem que agradecer ao mecânico. Falei, não, mas foi você que permitiu o mecânico estar me arrancando ali, justamente por isso. Se ele tivesse sido educado, você teria saído ali. A maneira que ele te arrancou dali, eu achei um absurdo, e aí falei para você ficar. Agora, Alba, o cara tá olhando lá, tá preparado para sair, para uma volta rápida, e te vê aqui, ó, a 180 graus, é essa foto assim, só que eu fiz do outro lado. É mais do que essa. Eu vou tentar achar aqui, mas agora não vai dar tempo. Vai ser muito... Mas eu tenho essa foto aqui, essa foto dele colocando para cima. Enquanto eu falo com vocês, vou tentar achar a foto que eu fiz nesse dia. E aí, imagina uma história dessa, cara. O cara, para sair na volta rápida, classificação, ele consegue ver, não é que eu tava aqui. Não, eu tô bem do lado dele. Ele vê o que tá acontecendo e tem tempo. E ainda essa resposta dele, que ele não teria feito nada se o cara não tivesse sido mal educado comigo, não tivesse sido grosso. Então isso responde para muita gente que pergunta, que fala, né? Pô, o Ayrton era isso, era aquilo. Não, cara, é um cara extremamente humanizado, era um cara muito sensível, mas tinha que saber o horário e o momento de falar com ele. Claro. Tinha uma outra coisa que ele tinha toque. Você não podia encostar no Ayrton, ele ficava bravo, ele não gostava que ninguém encostasse nele. Não gostava de pegar, sabe a pessoa que vai pegando pra fazer uma foto, tipo abraçar? O Marcelo do Fluminense, né? Não sei, assim? Não sei. Mas, então, apareciam coisas que a gente via na época e que muita gente estranhava. Cara, é só respeitar o cara. Não gosta que mexe em você, não mexe. Não precisa ficar abraçando, mostrar intimidade, entendeu? Sabe essa história que hoje tem? O Alba, que é top star, deve ter isso. Pô, de estar na rua, ter nego... Não, mas ter nego pra fazer selfie, vem abraçando, né? Então...
era só não ultrapassar aquela linha, que é linha de respeito, Sim. problema zero com o cara. Ele dava... O Ayrton tinha um momento que ele falava com a imprensa, que era antes dos treinos, depois dos treinos, um pouco antes da classificação, e tinha um horário certo. Na pista, depois de 91, 92, já tinham mais dois, né? O Christian e o Rubinho. O Rubinho e o Christian falavam o momento que a gente quisesse, até porque eles precisavam da mídia, mas a Beatriz Assunção, que era assessora dele, organizava com a gente o momento de falar com o Ayrton, e a gente ia nesse horário. E acabou, e ele dava uma super atenção. Então, eu nunca tive nada para reclamar dele, muito pelo contrário. Eu sempre achei um cara muito generoso. E outra coisa, o Ayrton não fazia media training, não tinha um cara falando para ele o que tinha, o que podia, o que não podia falar. Você pegava ele em alguns momentos, puto, ele falava para quem quisesse ouvir que ele estava puto por causa disso, disso e daquilo. Então, ele rendia muita matéria. Tá. Rendia muita matéria. Era muito fácil explorar um Ayrton, como com o Nelson também. O Nelson só tinha um problema. O Nelson não tinha paciência, até hoje não tem, com pergunta imbecil. Tipo o Denzel Washington. É assim também. Denzel Washington também não tem paciência por com exemplo, pergunta. Isabela Boscov que o diga. Se você pegar, por exemplo, pegar o Nelson e perguntar para ele depois da coisa, como eu já vi isso acontecendo. E aí, o Nelson ganha a corrida. E aí, gostou da vitória? Não, achei uma merda a vitória. Né? O carro quebrou. Porra, tá frustrado? Não, tô super feliz, quebrei o carro. Eu vou achar aqui, eu fiz aqui. Eu ainda vou conseguir achar, vamos tentar, né? Eu também tô procurando, mas tem várias desse ângulo. Enquanto o Rufo procura, tem muitas. Deixa eu falar aqui com a audiência, que a audiência tá realmente incrível, galera. Pô, quero agradecer demais aí a confiança de vocês. Eu já tinha conversado com o André, esse é um projeto aqui da Linhagem, da gente sempre tentar trazer algum especialista para conversar sobre temas do momento, e o Alex Rufo, poxa, tá sendo super generoso, super carinhoso com a gente, e vocês também dando essa moral, mais uma vez, obrigado. E esse, muito importante, vamos igualar o número de pessoas de aparelhos conectados com o número de likes. Senna falava inglês fluente. Inglês fluente, russo básico, né? Russo básico também, fora que devia ter. Acho que a gente achou, Rufo, a imagem. Ah, legal. Achamos Coloca a aí, imagem, Matheus, produção... Coloca A imagem aqui aí. de Alex Temos Rufo. imagem. Temos imagem. Diretamente do Rufo aí, velho, que acompanhava. Tá difícil aí, Cabeça balançando aqui, cabeça balançando Cabeça aí, balançando não vai, mas tudo bem. Porque uma coisa que também porque depois que saiu essa série, aí é um monte de teorias da conspiração acontecendo, né, Rufo? E ainda... Aí a imagem. Ó, é essa? É essa imagem. Olha que legal. Não parece que tá rezando? Parece mesmo. E essa, assim, tá quase de lado e eu tô, cara, a 2 palmos dele, não tem... E dentro do box, era uma coisa meio inusitada. Aquele boss, da Hugo Boss, não é por acaso que ele é invertido. Não é que a foto é invertida, tanto vocês veem que o Nacional tá certo. Então por que o Hugo Boss está invertido? Não faço ideia. Porque era posicionado para o espelho retrovisor. A câmera mostrava o espelho retrovisor e aí tinha que mostrar o boss na posição certa, patrocínio. Que então, estratégico, por isso que o boss tá invertido. Que legal, cara, que legal. Inclusive, o Civic que tu dirige hoje, HRV, o CRV, é graças ao Senna, porque o Senna tem participação na Honda. O Rufo, começaram a sair várias matérias, cara, o meu TikTok hoje só fala do Senna. Cara, meu TikTok... E são 30 anos a morte do Senna, também tem muita coisa apreciando aqui. O meu TikTok acho que é por isso que tá bombando. E numa dessas, eu vi um jornalista falando que o Senna ele não tinha essa ligação tão próxima com a irmã como foi mostrado na série. Verdade. E aí eles mostram, inclusive na corrida de Mônaco, que ele perde o controle do carro, que ele bate, ele sai do carro e vai pra casa. Ele não vai pros boxes. Isso aconteceu? Aconteceu. E de uma maneira mais estranha ainda, que isso a gente escutou dele comentando isso muitos anos depois, que ninguém ia falar com ele nesse dia, né? Ele não volta pros boxes. Voltando à história da Viviane, ele era muito próximo do Léo, ele sempre adorou o Léo, o irmão dele. E gostava muito do Bruninho também, dos sobrinhos e tal, mas
O Léo era a pessoa que estava sempre do lado dele, com quem ele conversava, ficava lá, parecia um nerd. A gente entrava no motorhome, o Léo sempre no computador, mexendo alguma coisa, não olhava, extremamente tímido, e depois a gente aprendeu a dar valor pro Léo com o trabalho que ele fez da Audi aqui no Brasil. Ele foi o cara, o Ayrton trouxe a Audi, morreu, mas quem cuidou da marca aqui, posicionando a Audi da maneira que ficou, foi o Leonardo, claro. Legal, não sabia. Junto com o Birajara Guimarães, com o Jaroslav, tinha um pessoal que o Bira entendia muito de automóvel, já tinha tido concessionárias, grandes concessionárias, e se associou ao Ayrton, mas quem cuidou disso foi o Leonardo Senna. Isso tudo foi obra do Leonardo. Mas enfim, a Viviane não era tão próxima, a gente não via a Viviane na pista, não tinha, era muito com o Léo e com o pai. A gente sempre via ele falando muito com o pai e muito com o Léo. Por isso, claro, que vão me xingar, vou escutar um monte de coisa, mas para mim teve uma interferência muito grande da família no coisa. E vou até um pouco além. Você não me perguntou, mas eu vou um pouco... Aliás, a tua pergunta era outra, eu já viajei muito. Da hora que ele saiu... Então, quando ele bateu... Primeiro assim, por que ele bateu? Existem duas teorias e a gente fica na especulação. Uma, que ele queria humilhar o Prost e dar uma volta em cima do Prost. Isso é maravilhoso. Isso eu achei incrível. Eu tava torcendo. Eu adorei isso. Essa era uma, mas assim, brigando, e ia realmente ultrapassar, ia passar pelo Prost e dar uma volta em cima do cara da mesma equipe. Você fazer isso... Tava em segundo, né? Então, isso é ridículo. Cara, é ridículo. Em cima do companheiro de equipe, um cara que já era campeão mundial. Cara, era absurdo. Isso é aquela história que se alguém conta, você não ia acreditar se não visse. E a gente viu. A outra história que tem... Na verdade, as duas se juntam um pouco na série. O Prost reclamando disso. Então, acho que eles trazem esses dois elementos da dúvida e colocam muito bem os dois para a gente pensar e a gente decidir no que a gente acredita. E a outra, que para um piloto de alta performance como Ayrton, é um cara que sabe andar muito, muito, muito rápido, muito forte e não pode pedir para tirar o pé. E realmente teve aquilo do Ron Dennis pedir para ele tirar o pé. Sim. Para poupar o carro. Porra, 50 segundos à frente e ultrapassar. Não precisa, Ayrton, não precisa andar tão forte e tal. E tinha pra poupar o Prost também? Porque é o companheiro de equipe Eu dele. acho que o Ron Dennis não. Eu acho que não. Então... Não, eu acho que não. Eu acho que era pra poupar o carro. O Ron Dennis era um cara inglês e acabou. Ali era a preocupação racional só do carro, não estourar o motor do carro. Porque você não teve nenhuma reclamação de Osamu Goto, da turma da Honda, vai tirar o pé, tal. Não teve. Mas para mim ele foi racional para poupar o carro. E pode ter sido, então, essa segunda história dele ter desconcentrado por não andar tão focado a milhão. Ele tirou o pé, relaxou e bateu porque perdeu o foco da corrida, do comprometimento. E vem mais um elemento ali, que era quando ele explica, como se fosse para a irmã, que ele saiu do corpo. Ele já tinha falado isso em outras corridas, né? Que ele se viu fora do corpo e não era mais ele pilotando. Quando o Ron Dennis começou a falar na orelha dele, ele voltou e se desconcentrou e bateu. Eu fico com as duas ali. Primeiro, que ele estava tentando dar uma volta rápida, uma volta acima, virar uma volta em cima do Prost. E a outra que ele teve que tirar o pé e aí perdeu a concentração e bateu na entrada do túnel. Saiu de lá andando. E ele já tinha falado para a moça que trabalhava com ele na casa dele que não abrisse a porta para ninguém enquanto ele não escutasse o barulho de motor parar. Ou seja, parou a corrida, tinha a televisão ligada, barulho, a pista, ele morava do lado da pista, que não abrisse a porta para ninguém. Ele chegou em casa e começou a tocar a campainha. O piloto não saiu um macacão com a chave de casa, com cartão de crédito, com celular, nem tinha celular. Ele começou a tocar a campainha e ela não abria. Por quê? Já tinha acontecido de um repórter entrar, estou esperando ele chegar para descansar, e ter um pentelho de um repórter lá esperando ele. Não abre para ninguém. A primeira pessoa a entrar sou eu e você sabe quando sou eu. Você vai ver quando sou eu. Terminou a corrida, deu um tempo, eu estou entrando em casa. Então ele teve que assistir a corrida ainda até o final do balcãozinho do prédio. Que legal. Porque ele não conseguiu entrar em casa. Porque macacão. De macacão. Porque a moça que trabalha em casa cumpriu a risca. As regras. Ele. Você estava contando, Rufo, de... E aí, o que vocês acham? O cara era diferenciado mesmo.
Nessa corrida em Mônaco, ele falou que estava fora do seu corpo. Estava em transe, mas foi tirado de repente. Por isso ele bateu o carro. E aproveite que você está no transe do vídeo e se inscreva no canal. Comentem, compartilhem e dê aquela curtida. Eu vou deixar o link do vídeo da entrevista e de outros do meu canal sobre o Ayrton Senna. Valeu!